Fala galera, beleza? Hoje quero manter o papo aí sobre os REITs, né? Percebi que teve bastante comentários, né? Bastante pessoas interessadas nesse assunto e hoje eu quero trazer um REIT específico um pouquinho diferente. Talvez vocês já tenham percebido aí pela thumb do vídeo que vem pagando aí bons dividendos, tá? É um REIT recente, é um REIT novo que está trabalhando aí no mercado imobiliário de um ramo bem diferente, né, que não funciona aqui no Brasil atualmente. E eu quero trazer para vocês alguns indicadores desse fundo e a performance dele aí desde o seu IPO, tá, que foi em 2021. Beleza? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. A minha ideia é apenas trazer para vocês aqui algumas informações adicionais para auxiliar na sua decisão, que é sempre sua, beleza? O fundo que eu estou falando, pessoal, é esse fundo aqui, ó. Lembrando que eu acabo utilizando a Avenue, né, para investir lá fora. Não estou sendo patrocinado por eles, bem gostaria, mas não é o caso ainda, quem sabe. Mas é uma plataforma que eu gostei bastante, né, da política, da filosofia e de quebra aí nós temos 3 corretagens gratuitas por mês. Tá? Então a gente acaba não pagando essa taxa de corretagem. Eu escolhi o fundo AFCG, aliás, o REIT AFCG. É um dos 4 REITs que eu tenho hoje. Tá? Acabei adquirindo ele no dia de hoje. Então quero conversar um pouquinho sobre ele, beleza? Olhando aqui o Yahoo Finance, a gente consegue coletar várias informações interessantes. Tá? Primeiro eu vou pegar aqui a cotação histórica desse fundo. Né? Veja que ele está sendo negociado perto das suas mínimas históricas. E vocês sabem que isso é algo que eu gosto bastante, né? Porque de certa forma me protege um pouco que seja contra a perda de capital, já que a minha expectativa aqui é que essa queda não continue, né? Que ela volte a crescer. Então, desse ponto de vista, acaba sendo bem interessante, né? Veja que o Yahoo Finance ele dá um DY, um dividend yield ainda maior, né? De 14,28%. Olha que interessante. Se a gente for olhar um pouquinho do perfil desse REIT, né? É um REIT bem específico, tá, galera? Eu já vou trazer para vocês aqui um pouquinho do porquê. Inclusive na thumb vocês já devem ter até percebido, tá bom? E para finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui nos holders, né? Que são os investidores desse fundo. Bom, aqui nós temos 124, né, instituições que investem nesse fundo, nesse REIT, né? Temos aí talvez as mais conhecidas a BlackRock, representando 4,67%. Veja que é bem mitigado, né? Tem vários, está bem dividido, bem fracionado a parte do patrimônio dessa empresa. Temos aí como maiores investidores a BlackRock, a Federated Hermes, não conheço. Vanguard Group também estava presente no meu último vídeo que eu comentei com vocês. As outras empresas aqui, os outros holders eu não conheço, tá? Salvo a Mirai, que é um pouquinho maiorzinha aí, né? Então esses são os holders da empresa. Interessante sempre estar por dentro disso, né? Saber quem está investindo nessa ação, no caso nesse REIT. Gosto de analisar as informações dos indicadores pelo Status Invest. Então vamos dar uma olhadinha nesses indicadores, tá? Percebam que aqui ele está indicando um dividend yield de 13,94%, extremamente alto, né? Já comentei com vocês que geralmente, né, os REITs costumam entregar, os REITs mais seguros, né, costumam entregar aí algo em torno de 4, 5, 6%, e esse REIT específico está entregando aí uns rendimentos um pouquinho acima da média, talvez até pelo risco, né, pelo mercado que ele está exposto, que eu já vou mostrar para vocês. Está com um PL de 8,14, né, ou seja, o mercado está precificando o lucro dessa empresa 8 vezes acima. É importante entender um pouquinho desses indicadores. O PVP dele está com um leve descontinho de 6% em relação ao valor patrimonial. Tá? E outro indicador que me deixou bem contente aqui, especificamente falando, é a dívida líquida sobre o PL. Eu comentei no último vídeo com vocês, é bem comum, né, no caso dos REITs, eles possuírem uma alavancagem. Então, diferente aqui dos nossos fundos imobiliários, que geralmente eles fazem emissões aí, muitas vezes abaixo do valor patrimonial e tal, para conseguir recurso para poder potencializar o seu negócio, no caso dos REITs, não. Eles costumam se alavancar para poder realizar esse tipo de investimento, tá? Então a maior parte dos REITs, eles possuem uma dívida líquida geralmente acima do PL, ou seja, acima de 1, mas não é o caso desse. Então esse fundo específico, esse REIT específico, ele está bem saudável do ponto de vista da dívida líquida. Veja que o PL dele é bem maior do que a dívida que ele possui. Então foi algo que me chamou a atenção e que também me incentivou a investir nesse REIT especificamente. Ele tem um ROI interessante, lembrando que o ROI ele faz mais sentido quando comparado com outras empresas do mesmo segmento. Confesso a vocês que não levantei outras empresas desse segmento específico, que eu já vou falar para vocês, mas me parece um ROI bem interessante. Geralmente os REITs que eu analisei estavam em torno de 6, 7, 8, isso aqui está com 11,52, tá? Um indicador que me parece bem positivo.
Bom, para finalizar, aqui a gente tem os rendimentos que esse REIT pagou, né, nos últimos 2 anos. Lembrando que ele teve o seu IPO recente, né, em 2021. Então a gente acaba não tendo muito histórico aqui nesse REIT específico. Se a gente fizer uma média, tá, do que ele pagou em 2021 com o que ele pagou em 2022, a gente vai ter uma média de 1,95 dólares por ano. Tá? Se eu dividir isso aqui por 12 para a gente entender mais ou menos quanto que ele paga por mês, proporcionalmente falando, a gente está falando de 16 cents de dólar. Olha só que interessante, né? 16 cents por mês. Então, se a gente for fazer aí o dividend yield dele hoje, no preço de hoje, ele está pagando aí aproximadamente 1,01% ao mês. Olha que interessante, né, galera? A gente tem muitos fundos aí na casa dos R$10, né? Os fundos imobiliários aí de base 10, o famoso MXRF, VSLH, né? TORD 11, enfim, tantos outros fundos aí de base 10 que não chegam a pagar mais de 1%. Né? Ou quando chegam, não costumam manter, né, essa média. Então não é o caso desse fundo. Isso aqui me chamou muito a atenção, né? E foi um dos motivos, claro, para eu escolher esse fundo como investimento, beleza? Bom, agora vamos entender mesmo um pouco do portfólio do fundo. Abrindo o site aqui, pessoal, desse REIT, a gente vai ter várias informações interessantes, tá? E fundamentais também para a gente entender o portfólio do fundo. Então aqui logo de cara vocês já perceberam que eu estou falando de um REIT que investe aí em cannabis, né? Então ele busca aí financiar projetos lá nos Estados Unidos na verdade, empreendimentos, né, que investam em cannabis. E aqui ele fala um pouquinho sobre a atuação desse REIT. Ele diz que ele é líder em empréstimos para operadores de cannabis de alta qualidade, né, interessante, e diz aqui quais são os aspectos da produção que ele abrange. Então, desde o cultivo, do processamento e da distribuição. Então ele está englobando aí todas as fases desse mercado de cannabis, né, que a gente sabe que está em grande alta aí no mundo. Então a gente não tem só os Estados Unidos, né, como outros vários países aí que já estão flexibilizando a legalização da cannabis, e no caso dos Estados Unidos, vocês sabem, alguns estados já permitem o uso recreativo, outros medicinal e outros mais conservadores ainda não, tá? Então é importante você entender que a gente está falando de uma indústria que tende a crescer aí nos próximos anos, ao menos eu acredito nisso, né? Já li vários especialistas falando sobre esse mercado, não conheço a fundo, né? Não entendo muito disso, mas sei que é um mercado que tende aí na próxima década aí a se tornar talvez aí uma indústria muito, muito forte, tá? E foi o que me motivou também a investir nesse fundo. Aqui a gente vê geralmente, pessoal, os sites aqui desses REITs, eles têm essa página de Investor Relations, tá? Então aqui a gente consegue analisar todos os relatórios e as informações para nós que queremos investir na empresa. Então eu vou acessar aqui o último relatório que eles divulgaram, tá bom? Em PDF, para a gente entender um pouquinho do portfólio desse fundo. Eu vou tentar resumir para vocês, né? Não vou ler tudo isso daqui. Aqui ele fala um pouquinho do time, da diretivo dessa empresa, né? Do AFGC. Aqui ele explica um pouquinho do porquê investir no AFGC. Tem algumas informações interessantes. Ele fala sobre ser líder, né, nessa plataforma de financiamento de operadores de cannabis, etc. Fala um pouquinho aqui do mercado de cannabis em 2021 e também das vendas projetadas aí até 2025, né, que fica em algo em torno de 38 bilhões a 45 bilhões de dólares, pessoal. É muito dinheiro sendo movimentado nesse mercado, né? A gente às vezes aqui no Brasil não tem muito acesso a essas informações, mas a gente percebe que nesses países que estão trabalhando com a legalização, eles estão ganhando muito dinheiro, né? Estão movimentando muito dinheiro nesse sentido. Então aqui a gente tem algumas informações. Olha só que interessante, né? Aqui ele diz um pouquinho sobre como é a perspectiva dos americanos sobre a cannabis, né? Então ele diz aqui que 68% dos americanos apoiam a legalização da cannabis, aproximadamente 20%, né, projetam aí que os adultos utilizem cannabis entre aí 2020 e 2025, olha só que dado interessante, né? E aqui, olha só, em 2021 houve uma movimentação de 24 bilhões de dólares, já adiantei para vocês ali em cima, e uma expectativa de chegar até 38 bilhões nesse mercado até 2025. Então, assim, é um mercado que está se expandindo muito, tem muita perspectiva positiva para esse mercado aqui, beleza? Então aqui ele comenta mais um pouquinho, né, sobre como que ele realiza esses procedimentos, empréstimos para esses operadores de cannabis. Aqui ele fala um pouquinho dos compromissos, né? Bom, olha só que legal esse outro gráfico que fala um pouquinho da questão geográfica, né? Olhando para esse da direita primeiro, ele fala sobre a legalização por estado.
Então aqui em verde mais escuro a gente tem o uso adulto, já que já é permitido, né, da cannabis. O verde um pouquinho mais escuro, como esses outros aqui que eu estou passando o mouse, eles estão apenas para uso medicinal, tá? E os mais claros aqui são aqueles que permitem o alto CBD e baixo THC, programas de alto CBD e baixo THC. O verde mais claro aqui, ele diz que são programas medicinais com alto CBD e baixo THC. E os cinzas são os ilegais, né? Então veja que a maioria aqui, a imensa maioria, já está trabalhando aí em pró-legalização, né? Nós temos bem menos estados que ainda proíbem a utilização da cannabis. Bom, aqui no mapa esquerdo a gente consegue visualizar a atuação por estado desse REACH. Vejam que ele abrange vários estados, né? Mais de 15 estados aqui, salvo engano. Ele também abrange aí aqueles estados que já têm o uso liberado para adulto, quanto aqueles estados que também estão em fase medicinal, né? Bem interessante, acaba diversificando desse ponto de vista, né? Do ponto de vista comercial. Claro, né? Ele não possui atuação aí nos estados que são ilegais, e a gente tem apenas esse programa medicinal de alto CBD e baixo THC nesse estado que, salvo engano, é o Texas, tá? Então a gente sabe que o Texas é um estado mais conservador, então ele ainda está engatinhando, né, nessa fase de legalização, e o fundo também não atua nele, tá? Então a gente está falando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 estados, tá? São 19 estados em que o fundo atua. Isso é bem interessante, né? Aqui a gente tem um pouquinho do portfólio, dos empréstimos, né, que ele possui aí em carteira. Então a gente tem três principais, que são esse Sub-Off Public representando 21%, seguido do Private Corporate A 18,3% e também desse Sub-Off Private Corporate D a 17,2% do total do AFCG. Tá interessante visualizar, né? Aqui ele fala um pouquinho do valor contábil, né, de dezembro de 2021 a setembro de 2020. Então ele fala aqui o que aumentou e o que diminuiu, representando aí 17,06 lá em setembro de 2022. Tá bem interessante. Aqui os dividendos que eu já mostrei para vocês lá no Status Invest, né, bem interessante. Distribuiu aí nesse quadrimestre específico 56 centavos por cota. A gente já fez a proporção aí para verificar o dividend yield. E basicamente é isso, pessoal. Aqui tem mais um pouquinho do DRE, né, a parte mais financeira. Como vocês viram, é um fundo bem diferente, né, investe aí numa indústria que ainda está em crescimento. Importante que você entenda os riscos, né, que esse fundo está exposto. Eu acho muito legal, eu acho que esse mercado tende a crescer muito na próxima década. Então fico bem tranquilo em investir nesse fundo, tá, nesse REIT. Pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais conteúdo aí de investimentos internacionais, comenta aí embaixo, porque eu preciso ter esse feedback de vocês para saber se eu mantenho esses temas aqui no canal ou se eu volto aí para os fundos normais, né, os fundos imobiliários nossos, tá bom? Deixa a sua opinião aí embaixo. Muito obrigado, gente. Valeu!